Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais uma conversa com os nossos profissionais. Desta vez temos a nossa coach Vanessa Marques. Olá Vanessa, obrigada por teres vindo. Olá, Telma. E, e vamos conhecer um bocadinho da Vanessa, do percurso dela. Conta-nos lá como é que descobriste aqui a Reborn for Life. Então, olha, Telma, a Reborn descobri através da formação que temos em comum, que tiramos aqui com a Flor e com a Daniela, na Atitude Wellness. E vi um coffee break que fizeste com a Floriane e gostei muito da ideia e do projeto. E foi através delas que conheci a vossa ideia, sim. Uhum. E aquilo, o que é que te chamou mais a atenção do projeto? Olha, eu gosto muito de pessoas que iniciem algo por si mesmas, um negócio próprio, uma ideia própria, e fiquei logo curiosa por ser um projeto que juntava várias áreas dentro da saúde e do bem-estar. E acho que é sempre interessante, sendo que às vezes são áreas que se separam um bocadinho. Eu acho interessante quando se decide juntar, porque acaba por ser por um bem comum, portanto, é um bem semelhante a todas as áreas. Foi isso que mais me interessou. E então, conta-nos um bocadinho do teu percurso académico, como é que chegaste ao wellness, qual foi o teu percurso? Sim, então olha, o meu percurso, eu fiz muitas coisas ao longo da vida, mas sou formada em produção e marketing de eventos. O que curiosamente parece que me levou aqui por uma variante completamente diferente da saúde e do bem-estar, mas que acaba por ter um fio condutor. Eu, sendo formada nessa área, acabei por trabalhar nos últimos anos na área cultural, fazendo o management de artistas musicais. E se bem que a minha curiosidade e a minha vontade por saber mais acerca de saúde e de bem-estar sempre foi assim um gosto pessoal. E depois vim a perceber ao longo destes anos que havia um lado em mim que funcionava muito bem nesta área, que era sempre o lado de apoiar as outras pessoas, de lhes dar uma mão, uma motivação. E curiosamente, a partir do momento em que esta pandemia aconteceu e que as coisas tiveram que levar assim um rumo um bocadinho diferente, parece que tudo culminou aqui no coach de wellness, que me interessou bastante, e foi o caminho que eu decidi seguir, ou seja, juntando aqui um bocadinho das minhas áreas, a culminar neste coach de saúde e bem-estar. Eu não sei se, com certeza que aconteceu contigo, porque à semelhança de outras colegas que já falei, todas me falaram da mesma situação. Porque nós acabamos por fazer o curso, mas fazemos um processo, não é? Nós já estamos a fazer o processo. E é muito interessante, porque falei com uma colega que dizia que no início tipo, onde é que ficou com aquela sensação de que eu vim parar, parece que não se enquadrava muito com aquilo, e disse assim, mas eu não sinto nada destas coisas que já estão aqui a dizer, porque eram pessoas que já estavam ligadas à área, pronto, mais holística e mais espiritual, e ela teve ali alguma dificuldade até começar a perceber realmente, o trajeto dela foi diferente do meu, o meu foi uma, eu já ia muito predisposta para receber, e então as descobertas foram, pronto, foram fantásticas e deu-me muita bagagem de coisas que eu trabalhei durante o curso. Conta-nos um bocadinho como é que foi o teu processo, porque a semelhança disso também é o que vai acontecer com os teus coaches, não é? Porque vão Sim. acabar por passar um bocadinho da tua experiência. Sim, sabes que é curioso porque eu quando decidi tirar a formação fui realmente, e acho que vamos um bocadinho todas, fui assim um bocadinho vamos lá ver o que é que acontece. E eu posso dizer que era provavelmente a única pessoa que não estava relacionada com a saúde, não tinha um background relacionado com a saúde. Mas desde o primeiro dia em que comecei até agora, eu digo mesmo que foi a melhor decisão que eu tomei, porque é isso, porque antes de ajudares os outros, consegues e fazes um processo contigo mesma, que eu acho que, por isso é que eu costumo dizer, eu acho que todas as pessoas, uma vez na vida, deviam de experimentar um processo destes, sabes?
porque é super enriquecedor e tu descobres muito acerca de ti. Portanto, sim, sinto que fui um bocadinho ao acaso, mas penso sempre, bom, ainda bem que escolhi e foi mesmo a área certa, porque lá está, dentro do coaching, como sabes, existem várias áreas, mas eu sempre, desde o primeiro dia, sempre percebi que Era aquela aquela. sim era a minha direção. Sim. Exato. E pronto, eu por acaso foi assim um bocadinho diferente, foi diferente, quer dizer, eu descobri a palavra health coach num livro e foi isso que me levou ao curso, porque comecei a fazer pesquisa, encontrei muita coisa lá fora e aqui em Portugal depois fiquei assim, pá, mas olha, só há esta entidade, depois procurei, na altura só havia, acredito que agora já haja mais, e depois fui e fiz muitas perguntas à Floriana e queria saber tudo e como é que é e como é que é isto em termos de certificação e tudo mais. E foi interessante, pronto, porque cheguei lá através de uma área que eu trabalhava que eram os idosos. Portanto, nem sequer tinha muito a ver, também não era da área da saúde, no entanto acabei por entrar e foi uma descoberta muito grande. Portanto, o processo que nós fazemos, que este processo em termos de bem-estar, porque acaba por, mesmo que não haja ali um foco como aos outros, não é que estavas a dizer e bem, da carreira ou dos relacionamentos, tudo o resto, é que nós trabalhamos com o core, vá, por assim dizer, que é, se nós estivermos bem, tudo o resto à volta acaba por ser influenciado e isso é uma coisa que as pessoas podem até beneficiar desse processo. Queres falar um bocadinho assim do que é um processo do wellness coach? Uhum. Olha, eu acho que um processo de wellness coach eu concordo contigo, o bem-estar, na minha opinião, é a base de tudo. E lá está, há muitas direções no coaching, mas a base é o bem-estar, a nossa base é o bem-estar para tudo na vida. Portanto, um processo de coaching pode ser direcionado para muitas áreas, mas eu costumo dizer que no final de contas acaba sempre por ser uma descoberta de autoconhecimento. Ou seja, é aqui uma viagem que nós fazemos, normalmente com um objetivo, sim, mas que depois, com conversas, com reflexões, com explorações, começamos a perceber que muitas vezes nem é aquele o foco do objetivo, que há muito mais para dentro. Então eu acho que é isso, um processo de coaching é aqui um processo de autoconhecimento, em que nós acabamos por dar a mão ao cliente, e conseguimos, eu costumo dizer, tirar camadas, sabes? Uhum. Começamos de camada a camada até entrar mais a fundo dentro da mente do cliente. E isso é fantástico, depois as descobertas, os insights que vamos tendo durante o processo e percebermos que certas coisas que nos limitam muitas vezes são coisas que não são fáceis de ultrapassar porque já estão muito intrínsecas em nós, mas que são possíveis. E às vezes as pessoas, ainda hoje de manhã, nas minhas leituras matinais, eu estava a ler a questão do, do não fazer, do não partir para a ação, com medo de falhar. Então a gente se a gente já trava, já começa a criar ali aquela barreira, ai não, eu já sei que isso não vai acontecer, nunca vamos saber porque nem sequer tentamos. E o falhar obriga-nos também a olhar e pensar o que é que não correu tão bem e fazer as alterações. Portanto, o falhar não é só uma palavra, eu costumo dizer falhar igual a aprendizado, bom, usando a palavra brasileira, aprendizagem no nosso caso, porque é aquilo que faz sentido. Quando nós falhamos em alguma coisa, nós temos a oportunidade de olhar para trás, perceber o que é que falhou e o que é que podemos melhorar. E se fizermos este processo, falhar é só uma estaçãozinha que temos que fazer para melhorar, não é? E Sem aqui dúvida. Na Reborn, para além das sessões de coaching que vais, portanto, fazer aos nossos clientes, tens assim também alguma coisa dentro da área da formação, alguma ideia que já tenhas em mente? Olha, eu trabalho muito, eu uso muito, daí puxar um bocadinho da minha formação e do meu percurso profissional aqui para a área da saúde.
eu uso muito, costumo usar o som e a música nas sessões como facilitadores, ou seja, eu defendo que o bem-estar consegue ser encontrado nas mais pequeninas coisas do nosso dia a Uhum. dia, ou seja, eu gosto de colocar isso também nos meus processos, eu gosto de colocar os processos de forma muito simples, muito clara, que nós realmente conseguimos buscar o nosso bem-estar em coisinhas muito pequenas e, por exemplo, a música é uma delas que nos motiva, que nos anima, e para além disso, interesso-me muito, tal como formações paralelas que já tirei, aqui pela questão da saúde mental, da ansiedade, lá está, eu acabo por achar que tudo está relacionado, Está de acordo, é verdade. tudo, portanto o nosso bem-estar, lá está, e são coisas que nós, enquanto membros de sociedade, todos nós vivemos por isso, todos nós mais ou menos estamos ansiosos, lutamos aqui por este bem-estar, portanto, daqui para a frente eu gostava muito de falar sobre este tema de forma aberta, e também explicar que o coaching e qualquer tipo de processo não é nada do outro mundo. Basta nós nos mentalizarmos que às vezes precisamos aqui realmente de alguém que nos dê uma mão, um apoio, para depois seguir em frente, pedir essa ajuda e atravessar o caminho, sabes? Portanto, eu tenho muita missão de tentar desmistificar aqui a palavra coach. Somos pessoas normais que Uhum. simplesmente dão a mão ao cliente, portanto, acho que o meu foco é assim muito nestas áreas. Por isso, sem dúvida que workshops à volta deste tema, de Sim. como encontrarmos as pequeninas coisas, as pequenas rotinas, motivações para nos Uhum. sentirmos bem connosco mesmos, acho que podem ser sempre bons temas, sim. Ok. Para além disso, para além das apresentações, nós também estamos a iniciar uns episódios em que falamos de temas, por isso, se alguém tiver algum tema que queira ver desenvolvido, deixe na descrição que nós vamos estudar a situação, ver qual é o profissional que está mais apto a responder e faremos então portanto, um vídeo com essas respostas. Ahm, Até lá, pronto, podemos ir pensando também, Vanessa, em alguns temas que se possa desenvolver na outra, pronto, no outro episódio dos temas. O que é que Boa, parece? claro que sim, vamos a isso. Há sempre Pronto, temas a explorar, portanto, acho que sim. sim, temos muita coisa para falar, muita coisa para passar, porque eu acho que é isso, é o que nos dá vontade também de aprender mais, é depois também poder passar para os outros e aquilo que funciona para nós, tentar mostrar para ver se funciona também para outros, não é? À semelhança. Sem dúvida. Bem, Vanessa, muito obrigada por ter estado connosco e espero ver Obrigada. numa outra oportunidade e com temas interessantes para desenvolver. Veremos, com certeza. Obrigada. Obrigada, Telma.